Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Edgar Kaiser e estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre os desafios da gestão e liderança que impactam o crescimento dos negócios. Então, vou assumir que nós estamos falando ou para empreendedores ou futuros empreendedores, ou seja, pessoas que estão criando um novo negócio, ou estão participando da criação de um negócio, ou já estão em algum cargo de liderança dentro desses negócios. E é para você que eu vou falar, tá? É para você. Fiquem à vontade aí para mandar suas mensagens, fazer as suas participações. Acredito que vai enriquecer bastante a gente trabalhar sobre isso já durante a minha fala e não deixar para o final. Conforme as dúvidas forem aparecendo, fiquem à vontade, porque eu vou... O pessoal está comentando aqui que o áudio está duplicado. Bom, vamos lá. Eu vou continuar aqui. O pessoal da equipe técnica faz os ajustes aí, se for o caso. Eu vou continuar, então. Vamos lá. Vamos iniciar, então. Quem que é o Edgar? Quem que é que vai falar aqui? A Morgana, beleza, Morgana, tranquilo. Então, quem que é o Edgar? Quem que é que vai falar um pouco para vocês? Falar um pouco sobre mim, um pouco da minha jornada, um pouco de onde eu atuo no dia a dia, e de onde eu extraí essas informações, extraí esses conhecimentos para que a gente consiga bater esse papo nosso aqui hoje. O Edgar, ele é cofundador de 2 startups na área de tecnologia. Uma delas, a CBK, a gente atua com software de gestão para instituições de ensino no Brasil inteiro. E a outra delas é uma startup, a Eficiência Fiscal, que foi aí no ano passado, retrasado, a gente esteve listado na primeira edição da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, a 100 Startups to Watch, como uma das 100 mais promissoras startups do Brasil para se investir. E, graças a Deus, as coisas estão indo muito bem desde então. Paralelamente, ocupo uma cadeira de gestão dentro de uma cooperativa de crédito aqui na nossa cidade, chama-se Cicobi Centro. Então, faço aí uma dobradinha de gestão, né, junto com os meus gestores dentro dos meus negócios e lá junto da cooperativa. Pessoal, esse é o background. Se a gente for juntar todo mundo aí dessas empresas, a gente está falando de mais ou menos umas 350 pessoas diretamente. Então, eu lido com essa galera, lido com esse negócio, e é de onde esse excesso de contatos e relacionamentos é que acabam surgindo uma série de desafios aí no dia a dia, e trago aqui um pouco desses desafios para a gente compartilhar hoje, tá? Desses destaques que eu estava comentando, né, das nossas empresas, especialmente ali a Eficiência Fiscal, ela ficou listada na 100 Startup, mas a gente teve aí a grata satisfação de ser uma das empresas também acelerada pelo ciclo da Inovativa Brasil. Saímos na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, no Case, estivemos em outras edições da Campus falando sobre a empresa. Porém, hoje a ideia não é falar necessariamente sobre o negócio, mas sobre aquilo que nem todo mundo nos pergunta sobre os nossos negócios. Então, acredito que seja bastante comum as pessoas perguntarem aí para cada um de vocês que já estão empreendendo, qual que é o problema que o seu negócio ele resolve? Eu acredito que essa é a pergunta mais comum que existe nesse ambiente de inovação que nós estamos vivendo, seja nas ideias que estão surgindo, seja nos negócios que já existem. E nós nos tornamos especialistas em responder esse tipo de pergunta. Pô, que bom! É o pontapé, a pedra fundamental para o negócio realmente acontecer e sair do papel. Tem um grande detalhe nisso tudo e uma situação que as pessoas não nos perguntam com tanta frequência assim. E essa situação, ela é justamente quais são os desafios concorrentes ao problema que você resolve. Pessoas têm o hábito de perguntar que, além do problema que você resolve dentro da empresa, quais são os desafios que você resolve lá dentro, a título de gestão e de liderança, de time, de contratação, de saída, disso, daquilo. Talvez nas rodas mais fechadas, né? Talvez quando a gente já está dentro do negócio, a gente entende que isso realmente é uma necessidade e a gente começa a correr atrás para buscar. E é justamente dessa falta de relação comum, né, com os desafios concorrentes é que a gente traz alguns deles aqui. E quando eu falo de desafios concorrentes, eu trago vários deles aqui. Por exemplo,
falta de alinhamento de propósito entre os sócios e colaboradores. Imagine os colaboradores que entram dentro das empresas hoje, ou até nós, nos locais que nós trabalhamos aí, tantas e tantas e tantas opções dentro do mercado de trabalho, ou seja, isso reflete um desafio de retenção muito grande para os empreendedores. Quando a gente fala de processo de feedback, os processos de contratação, uma série de situações, né? Mutação dos entregáveis de cada colaborador ao longo do tempo, aquilo que o cara entra fazendo no time não é aquilo que se espera dele lá na frente, aquilo que o sócio, o founder, começa fazendo dentro do negócio, o negócio vai mudando, as necessidades vão mudando e ele também precisa mudar, ele também precisa se reinventar. Negociações com novos e antigos sócios, enfim, são muitos e muitos desafios concorrentes, assim a gente vai chamar eles, além de simplesmente, entre aspas, é claro, resolver qual que é a sua solução, qual que é a dor que você resolve, qual que é o problema que você resolve. Nós temos uma série de situações paralelas a isso que precisam ser consideradas. Traduzindo, o que a gente está comentando aqui é que o problema é gente, o problema são pessoas. Eu acredito que quando a gente fala de gestão e liderança, a gente está falando diretamente a gente está falando diretamente ao nosso time, e não é qualquer tipo de pessoa que a gente está falando, né? Eu trouxe aqui lá da edição 134 da HSM, uma característica chave do novo trabalhador, né? E, basicamente, eles falam sobre três pontos, né? Um tripé pautado em o profissional ser autodidata, o profissional ele ter na sua veia o empreendedorismo ou intraempreendedorismo, quando a pessoa ela é uma eterna inconformada, mas dentro do ambiente de trabalho dela, seja como empreendedor principal ou não, e resiliência, que é a capacidade da pessoa levar aquelas pancadas, levantar, bater a poeira e seguir. E veja que a gente não está falando de qualquer tipo de pessoa, e se me permitem, eu não estou falando também característica-chave do novo trabalhador. Eu acho que esse daqui, né, acredito muito nisso, que esse aqui é a característica do antigo trabalhador, do trabalhador atual e do trabalhador futuro. A gente sempre vai precisar de pessoas que consigam aprender, né, de maneira autodidata, que consiga, de fato, usar um celular, usar a conexão que a gente tem para a internet para além das redes sociais, né? A gente tem um mundo às nossas mãos e a gente, às vezes, prefere entrar num tipo de discussão dentro de uma rede social do que, de fato, buscar um conhecimento que está infinito às nossas mãos. Empreendedorismo é aquilo, né? Não necessariamente empreendedor tem a ver com empresário, com dono de negócio, não. Né? Eu, dentro dos meus negócios, eu quero cada vez mais colaboradores que sejam empreendedores, que levem o intraempreendedorismo a sério, que olhem uma determinada situação e não satisfaçam com a produtividade que ela está traduzindo e que busquem sempre melhoria em processos, em dinâmicas e tudo mais. É isso que é ser empreendedor. E a própria resiliência, ela vem carregada, na verdade, de uma série de outros valores e é bem o que a gente precisa conversar um pouquinho mais, porque tem tudo a ver com os nossos desafios. Então, entendam, desses nossos desafios, eu tenho pessoas como o ponto-chave de toda essa dinâmica que a gente precisa tratar. Provavelmente, né, seja qual for o ambiente que cada um de vocês que estão assistindo convivam, seja no ambiente privado, ambiente público, familiar, profissional, espiritual, seja qual for esse ambiente, não é difícil a gente olhar ao redor e entender que tem uma série de pessoas com inúmeras diferenças da gente, né? E que tá tudo certo ser diferente. Tá tudo certo, tá extremamente certo ser diferente. A ideia é que a gente precisa necessariamente apenas entender que alguma coisa precisa nos conectar. Mas não tem nada de errado em eu gostar de moto, o outro de carro, um gostar de rock, o outro de samba, eu gostar de casa, o outro de apartamento, um gosta de viajar, o outro não gosta de viajar. Perfeitamente normal. O que não é normal é que dentro de um mesmo ambiente de trabalho, essas pessoas não compactuem de pelo menos um único propósito, ou de uma liga, de uma cola que une essas pessoas. É aí que entra o alinhamento da liderança e o alinhamento da gestão. E quando eu falo dos desafios que nos perseguem em relação a isso,
É justamente nesse ponto, tem uma série de situações que a gente só vai dar conta de que fato elas são um problema para a organização, seja para 2, 3, 4, 10, 20 pessoas, quando de fato a gente está dentro do negócio. Quando a gente de fato está muito tempo próximo, que a gente de perto começa a analisar que ninguém é perfeito. E é aí que a gente precisa transpor todas essas barreiras, né? É aí que começa a fazer sentido para um negócio começar a pensar no seu propósito de maneira mais intensa. Guy Kawasaki foi um engenheiro da equipe do Steve Jobs na época da Macintosh, e ele tem um livro que se chama Arte do Começo. Ele fala um negócio muito interessante. Os processos de confecção de propósito, missão, valores da sua empresa, ele realmente é algo que até pode ser um pouco secundário. Só que esse secundário, conforme o tempo vai passando, ele se torna cada vez mais próximo do lançamento de um negócio. Porque a ânsia dos times que hoje formam os negócios inovadores é muito grande por propósito, por missão, por visão, mas de uma maneira traduzida que as pessoas consigam sentir isso na prática. Que isso não seja só uma placa vinculada na tela, né? E é onde a gente entra em alguns valores que precisam ser extremamente trabalhados. O primeiro deles é ter times que possam se conhecer um pouco mais. Porque a partir do momento que eu me conheço, fica fácil entender se o propósito daquela empresa X, da empresa Y, ou o propósito da empresa que eu estou agora, ele faz sentido com a minha pessoa. Propósito é um objetivo. Qual é o objetivo, né, da empresa? E ele precisa, de alguma forma, estar linkado com o do time, né? Então, se o time ele acaba não tendo muita maturidade, ele não se conhece, ele não tem clareza sobre quais são os valores que ele aprecia, fica complicado fazer qualquer conexão. Então, aí vem, já para o desafio, talvez uma sugestão que a gente possa romper tudo isso. Lideranças, como é que a gente vai trabalhar um engajamento de time, trabalhar valores dentro do time, se muitas vezes o time são formados por verdadeiros gênios técnicos, mas que se conhecem tão pouco a ponto de serem extremamente vazios de valores e de crenças, que de fato mantêm e contribuem para que o ser humano fique de pé, né? Então hoje, por exemplo, um crivo que a gente leva muito a sério dentro dos negócios é filtrar algum grau de maturidade dentro dos processos seletivos. Ele precisa ser bom, né? Eventualmente, se o cara for gênio, se a pessoa for gênio, melhor ainda. Ele precisa ser bom tecnicamente, ele precisa ser capaz de resolver problemas. Mas se não caminhar junto, maturidade junto com esse técnico, a gente corre o risco de ter um time de pessoas extremamente geniais, mas que acabam entregando um pouco. Para compartilhar com vocês, a gente tem observado que, ao longo do tempo, maturidade é apenas um dos valores que é muito interessante de se ter dentro de um time. Ninguém está falando que maturidade tem a ver com idade, gente. Não é? Eu não estou falando que não posso ter uma mescla de pessoas novas e pessoas velhas. Não, não. Eu conheço pessoas de 15 anos que têm maturidade de pessoas de 40 e pessoas de 80 que não têm maturidade de pessoas de 16, 17 anos. Isso é muito particular de pessoa para pessoa. O fato é que, conforme o negócio vai crescendo e conforme os desafios vão mudando, conforme aquela euforia do início do negócio, às vezes, ela tende a dar uma situada, né, dentro da realidade, o que passa a fazer grande diferença é a capacidade daquele tipo de profissional lá da HSM manter essa instituição, manter essa organização, né? Então, conectado a tudo isso, e eu linkaria ali a palavra de resiliência, ela tem uma conexão muito grande com maturidade, com o próprio autoconhecimento, com clareza do que nós queremos e para onde nós queremos ir. Mas, como eu disse, maturidade é apenas um dos valores que são extremamente importantes e que, pessoalmente, a gente olha muito dentro dos processos seletivos e até nos processos de feedback, de avaliação de desempenho, de treinamento, dentro dos membros do time. Se torna muito fácil a gente trabalhar uma situação de possível admissão, possível feedback, ou quem sabe até um possível desligamento, quando empresa,
quando todo o negócio ele acaba tendo clareza quais são os valores que aquele lugar, aquele ambiente, ele valoriza. Então, hoje, além de maturidade, a gente valoriza demais pessoas que são otimistas, pessoas que, a gente sabe, não são todos os dias que são felizes, mas espera lá, gente. Na média, o otimismo, ele acaba ajudando no ambiente, certo? Agora, como eu disse aí atrás, a nossa conversa é uma conversa de gestão, sejam para os atuais ou para os futuros gestores. A escolha de com quem você vai trabalhar acaba sendo do próprio gestor. Esse bastão sempre é do gestor. Pessoas que são leais, pessoas que falam, agem e cumprem naquela linha. A pessoa que é uma coisa na sua frente e, de repente, nas costas é uma pessoa do mesmo jeito. Não é a pessoa que trata com você uma situação e logo depois, quando vira para um outro colega, ela começa a falar de uma outra situação. Isso demonstra imaturidade do negócio. Trabalho inteligente. O que é isso? Trabalhar muito. Trabalhar bastante, mas trabalhar de forma inteligente. Não quer dizer que eu estar ocupado, que eu esteja produtivo. Trabalhar inteligentemente é estar ocupado e produtivo ao mesmo tempo. Se eu só estou ocupado, não significa dizer que eu estou trabalhando de forma inteligente. Humildade, vamos lá, ninguém merece trabalhar com pessoas arrogantes, grossas, metidas, soberbas, ou talvez até tenha quem goste de trabalhar com pessoas desse jeito. Não é o meu caso. Então, um valor que eu admito e um valor que eu aprecio pra caramba são pessoas humildes, são pessoas que sabem reconhecer que talvez não vão parar de aprender nunca, elas sempre precisam, a gente nunca atinge o auge das nossas capacidades, a gente sempre tem algo para aprender, assim como a gente sempre tem algo para ensinar também. Então, saber ouvir, né? E, por fim, um valor que acredito seja bastante interessante, foco nos negócios. Qual que é o propósito, por exemplo, de ter uma pessoa junto com você nessa jornada do empreendedorismo e essa pessoa, ela está puxando para um lado e você está puxando para o outro? Você define que o caminho que precisa ser seguido com base nos valores e tudo mais é o caminho A e algumas pessoas insistem para ir para o ponto B, ou desfocam, ou simplesmente estão tão envolvidas com outras áreas da vida de maneira desequilibrada que talvez não seja o momento de firmar essa relação desse jeito. É claro que uma coisa é, o gestor ele consegue auxiliar os seus liderados de maneira a fazer eles se desenvolverem e também a romperem os seus desafios. Agora, depois que todo esse trabalho foi feito e o foco ainda insiste em não estar alinhado com os propósitos do negócio e propósitos da pessoa, pessoal, essa não é uma relação que vai dar render bons frutos nem para o colaborador e nem para o negócio. Para nenhum dos lados. Tem que existir equilíbrio, tem que existir casamento. É por isso, o top da vida é esse, que existe tantos lugares diferentes para trabalhar, e existem tantos tipos de pessoas diferentes para trabalhar. Não existe o certo ou o errado. O que existe, na verdade, é a possibilidade de, dentro de um quebra-cabeça, onde a empresa, a startup, o negócio, as pessoas virem e se encaixarem de uma maneira. Tanto que o próprio trabalho do líder, ele acaba facilitando de uma maneira muito significativa. Porque o líder, ele está dentro de um time para inspirar que as pessoas se movam, inspirar ação. Né? As pessoas precisam, de alguma forma, agirem dentro do negócio. E o que a gente entende? Que o objetivo da liderança não é fazer negócio com pessoas que apenas desejam o que você tem. Forte isso daqui. Presta atenção nessa frase. O objetivo é fazer negócio com pessoas que acreditam no que você acredita. Se você tem colegas, se você tem líderes, se você está na posição de líder e tem liderados que os valores não estão encaixando, definitivamente a gente precisa repensar se essa é uma relação que a gente deve levar para o futuro. Então, o objetivo é fazer negócios com pessoas que acreditam no que eu acredito. Quem disse isso, né, foi Simon Sinek em uma de suas dezenas e dezenas de obras aí. E é óbvio que não é justo jogar um jogo onde a gente não sabe as regras, né? Então é por isso que eu comentei ali atrás. O papel da liderança ele é fundamental dentro da condução de um time que ele não está indo para um bom lugar. E não adianta partir para e-mail, partir para
para conversa de WhatsApp, para áudio, para indiretas e uma série de coisas. Uma liderança resolve o problema como tem que ser resolvido. Fulano, fulana, senta aqui, vamos conversar. E existem, óbvio que o meu objetivo não é explorar e extinguir esse assunto aqui, mas existem inúmeras técnicas de feedback para a gente fazer essa condução junto com o time. Ninguém nasce pronto. As pessoas precisam ser modeladas dentro de uma ideia. Às vezes elas chegam sem referência a ponto de que não sabem nem o que elas querem. Agora, será que o empreendedor e o dono do negócio, o líder, ele sabe o que ele quer? Então, veja bem que tudo que a gente tem comentado funciona numa primeira instância para o líder, depois que ele tem clareza, autoconhecimento, entende os seus valores, o que ele valoriza, sabe qual é o propósito do negócio, sabe para onde quer ir, aí a gente passa, através de processo de feedback, também fazer essa condução junto ao restante do time. Tá? Existe uma analogia que se faz, né, dos investimentos aí, onde, por exemplo, muito se fala hoje em renda variável, bolsa de valores, renda fixa e uma série de situações, mas digamos que você tem R$100 e você precisa aplicar esse dinheiro, certamente você vai aplicar no tipo de aplicação que mais está compatível com você e que rende mais também. Não faz sentido você colocar na que é segura e tem menor rendimento, se você tem opções que rendem mais e também são seguras. A mesma analogia eu trago aqui para a gente entender. Caso estejam aí em posições de colaboradores, faça uma reflexão. Olhe o holerite de vocês, olhe o contra-cheque de vocês, olhe o contrato de prestação de serviço de vocês, ou líderes. Olhem quanto se paga por cada membro da equipe hoje e entenda cada pessoa dessa como uma aplicação, como um empreendimento, onde você deposita lá todos os meses, é 1.000, é 1.500, é 2.000, é 3.000 reais por mês, não sei qual é o salário aí médio que a galera vai colocar no exemplo, mas o que precisa ser fatídico é que, na analogia, na análise que nós fazemos essa aplicação, ela de fato está rendendo bons frutos. Aquele colaborador que eu estou investindo 3.000 reais por mês nele, ele está rendendo o que 3.000 renderia em outro lugar, ou com outro colaborador, ou com algum ajuste. O trabalho da liderança de modo geral, gente, é se preocupar, né, com a rentabilidade, se assim a gente pode fazer uma analogia das nossas aplicações. E através dos processos de feedback e tudo mais, a gente fazer com que as pessoas atinjam patamares de rendimento maior. Por fim, né, liderança com credibilidade é aquele líder que pratica coerência. Passamos por um processo de feedback, definimos que iríamos para um determinado lugar, então façamos. É simples assim, tá? Para fechar, pessoal, nosso horário aqui, ele é uma questão de 25 minutos. Por que eu resolvi falar com vocês sobre propósitos, valores e uma série de coisas? Não existe cultura sem valores claros. E uma empresa sem cultura, ela demanda demasiadamente de processos escritos, folhas, políticas. Pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Só que tem um detalhe, o mercado está tão dinâmico que a gente nunca vai dar conta de escrever tudo sobre tudo e colocar no papel todas as regras que precisam ser definidas. Ou seja, cultura, os valores da empresa, aquilo que na ausência de um papel escrito eu vou me ater, sempre vai ser maior do que processo. Não adianta cultura, né? Sem cultura não adianta processos. Essa cultura forte que a gente diz, ela se cria através de clareza sobre os nossos valores, sobre a formação de um time que contempla valores semelhantes, ou seja, formar um time que acredita naquilo que eu acredito, e que sempre, pelo exemplo da liderança pautada na coerência e nesses valores, uma comunicação insana, onde sempre a gente está conversando, analisando o desempenho de todas as pessoas, passando feedback, fazendo tudo que precisa ser feito, para que as pessoas tenham a oportunidade de mudar. E junto com tudo isso, presença. Presença da liderança, presença junto do time, fazendo acontecer, né, se envolvendo verdadeiramente com o problema que lá no início a gente falou que é sempre a primeira coisa, que a organização, a ideia, o startup, ela busca conhecer. Pessoal, é isso. Fico à disposição de vocês sobre dúvidas, perguntas, contribuições e muito obrigado pelo espaço e pela atenção de vocês aí durante esses 25 minutos.